Eu começo essa revisão falando um tópico bem importante, que é esse da anatomia cervical, mais especificamente dos músculos cervicais, né? Então a gente tem aqui, nesse corte transversal, ao nível da tireoide, o lobo tireoidiano direito, o istmo, o lobo tireoidiano esquerdo. Aqui a gente tem a traqueia. Aqui a gente tem o esôfago atrás aqui do lobo esquerdo. Ele pode estar atrás do lobo direito também da tireoide. Aqui a artéria carótida comum, a artéria jugular interna. A gente tem os músculos esternocleidomastoideus aqui, um de cada lado. E aí a gente tem também dois músculos que são bem importantes nessa anatomia, que estão aqui grudados na tireoide. Esse aqui mais próximo da tireoide chama esternotireoideu. Ele é um músculo que vem lá do externo até a cartilagem tireoide. E ele passa aqui anterior e lateral à tireoide, ele está mais pertinho dela. O outro músculo é o esternoioideu. Esse músculo ele vem lá do externo e vai até o ocioide, né? Então ele é o mais anterior deles, tá? É bem importante. Além disso, a gente tem aqui o músculo longo do pescoço num corte transversal bem posterior a todas essas estruturas. Aqui é do lado direito, mais lateral, esse corte transversal, e aqui do lado esquerdo, ainda naquele mesmo corte em que a gente estava, também um pouquinho mais lateral. A gente tem aqui o músculo externo-tireoideu, então é aquele que vem lá do externo até a cartilagem tireoide. Mais lateral um pouquinho a gente tem aqui esse músculo que é o omoioideu, ele vem da omoplata, né, da escápula, até o ocioide, e aqui o esternocleidomastoideu. Nesse corte aqui mais lateral ainda, só que do lado direito, a gente tem aqui a artéria carótida comum, o músculo esternocleidomastoideu, que é esse aqui bem grande, né? Aí atrás dele a gente tem o omoioideu, que vem lá da omoplata até o ocioide. Mais lateral a gente tem aqui o músculo escaleno. Posterior e profundo aqui o músculo longo do pescoço e aqui a artéria vertebral. Aqui num corte longitudinal a gente tem o lobo tireoidiano e atrás dele a gente tem o esôfago, aqui nesse corte longitudinal. E aqui um pouquinho mais lateral a gente tem também o lobo tireoidiano e aqui o músculo longo do pescoço num corte longitudinal. É importante a gente não confundir o esôfago com o músculo, né? O esôfago ele pode ter um conteúdo hiperecogênico, que é gás, e se a gente tem dúvida, a gente pode pedir para o paciente engolir saliva, e aí vai passar aqui dentro do esôfago um conteúdo anecoico, que é a saliva junto com um conteúdo hiperecogênico, que é o ar, né? O gás dentro da saliva. Então, vai ter esse movimento aqui desse conteúdo hiperecogênico no esôfago. Aqui num corte transversal, no nível da hipofaringe, né, acima da tireoide, mas infraioideu. Então a gente tem aqui a hipofaringe, a laringe, né? A gente ainda tem aqui o músculo esternioideu, que ele vem lá do externo até o ocioide, então ele passa nessa região. A gente tem aqui um pedacinho do músculo externo tireoideu, então ele chega até a cartilagem tireoide, e a gente tem um músculo aqui que a gente não tinha visto ainda, que é o músculo tireoideu. Ele é um músculo que parte da cartilagem tireoide até o ocioide. Então tem um músculo que vem do externo até a cartilagem e outro que vai da cartilagem até o ocioide. Então é o esternotireoideu e o tireoideu. Nessa topografia aqui, a gente encontra os dois, né? E aí tem um terceiro músculo, que é esse mais anterior, que é o esternioideu, que passa por cima desses outros dois, e ele vai do externo até o ocioide. Tá certo? Aqui, num corte transversal também,
acima do ocioide, então supraioideu. Na região sublingual, a gente tem aqui o tecido subcutâneo, a gente tem aqui os ventres anteriores do músculo digástrico, que são muito importantes aqui para delimitar o nível 1 cervical. A gente tem aqui um músculo que faz parte aqui do assoalho da boca, que é o miloioide. Esse músculo também é bem importante. A gente tem aqui os músculos da língua, então o genioideu e o genioglosso, nessa região mais central. E lateralmente a esses músculos da língua, a gente tem as glândulas sublinguais. Então, o músculo miloioideu, aqui ele é novo pra gente nesta aula. E aí fica aí a informação para vocês nesse corte transversal. Daí agora eu queria falar para vocês um pouco sobre a anatomia vascular tireoidiana, na parte arterial, né? A gente tem as artérias tireoidianas superiores e as inferiores. As tireoidianas superiores são duas e elas são ramos diretos da carótida externa. Isso já foi várias vezes questão de prova. As artérias tireoidianas inferiores, elas são ramos do tronco tireocervical que se origina das artérias subclávias. Então, isso já foi questão de prova, a origem da artéria tireoidiana inferior, a origem da artéria tireoidiana superior, tá? Com relação ainda à vascularização arterial, a gente tem a artéria tireoidiana ímpar, que é uma variante anatômica em até 12% dos casos. Ela tem origem do tronco braquiocefálico, esse é o mais comum, então, por ser assim a origem mais comum, isso pode ser questão de prova. Então, a artéria tireoidiana ímã, ela está aqui nessa região mais central e ela parte, então, do tronco braquiocefálico, esse é o mais comum. Mas ela pode também partir do tronco aórtico, da carótida comum direita e da artéria torácica interna. Então, ramo do tronco braquiocefálico. Com relação ainda a esta artéria, a ímã ímpar, a função dela é suprir a tireoide, a traqueia. Ela pode estar associada com a genesia de artérias tireoidianas inferiores e quando ela origina na subclávia, ela não é chamada de artéria ímã. A gente chama ela de artéria tireoidiana inferior acessória. Então, quando ela se origina na subclávia, artéria tireoidiana inferior acessória. Muito bem. Com relação à drenagem venosa, a gente tem as veias tireoidianas superiores e médias, que drenam para as veias jugulares internas. Aqui tem uma diferencinha em relação à irrigação arterial, né? A gente tem as veias tireoidianas médias, né, 2 pares, e as veias tireoidianas inferiores, que drenam para as veias braquiocefálicas. Temos algumas variações anatômicas, então uma delas é o lobo piramidal, que é essa extensão do istmo normalmente, a gente chama ele de terceiro lobo tireoidiano. A gente pode ver ele em torno de 30% da população, em até 30%. Ele é considerado um remanescente do ducto tireoglosso e ele é localizado no istmo, estende-se cranialmente e normalmente à direita ou à esquerda. Raramente ele está na linha média, raramente ele é central. Uma outra variação é o tubérculo de Zucker-Kendall, tá aqui ele, é uma projeção, né, do tecido tireoidiano nesse aspecto posterior dos lobos tireoidianos. Ele tem uma proximidade com o nervo laringeu recorrente e com a glândula paratireoide superior. E ele pode ser confundido, então, com um nódulo tireoidiano ou até com um linfonodo, né? Então, tá aqui o exemplo, ele tem essa travezinha hiperecogênica, né? E ele tem continuidade com o tecido tireoidiano, ele não tem um fluxo próprio, né? Então é o tubérculo de Zucker-Kendall, uma variação da normalidade. Além disso, a gente pode ter a tireoide ectópica. Embriologicamente, a gente tem a migração do tecido tireoidiano da parte posterior da língua para a região infraioide, né?
E quando a gente não encontra tecido tireoidiano na loja tireoidiana, a gente suspeita então que existe um tecido ectópico ou eventualmente além da tireoide na topografia habitual, a gente ainda pode ter um tecido ectópico eventualmente, né? Mas a localização mais comum é na região lingual, cerca de 90% dos casos, né? Tem uma predileção pelo sexo feminino e usualmente é assintomática, mas pode eventualmente causar disfagia ou outros sintomas, a depender do volume desse tecido, né? Então a gente tem aqui um caso clássico onde a gente não encontra tireoide na topografia da loja tireoidiana e a gente encontra essa massa, entre aspas, né, esse tecido hipoecogênico na região sublingual, que é o mais comum. A gente pode encontrar na região então pré-laríngea, mediastinal ou intratraqueal eventualmente, e é muito importante esse diagnóstico porque esse tecido pode ter nódulos, tanto benignos quanto malignos. A gente pode ter doença difusa aqui, tireoidiana, né? Com sintomas relacionados a essas doenças difusas, tá certo? Então é muito importante essa avaliação. Além disso, a gente tem o timo, né? Que é um tecido normal. A gente encontra ele de neonatos até púberes, né? Então esse tecido na região da fúrcula hipoecogênico, ele tem esses focos hiperecogênicos de permeio, é um tecido normal, né? Então, é comum a gente encontrar, né, aqui o lobo tireoidiano esquerdo e aqui, logo abaixo dele, né, na região da fúrcula, a gente encontrar esse tecido hipoecogênico que a gente não deve confundir com outras massas ou com linfonodos, enfim, é o tecido do timo, tá? Isso é normal. Passando então para as doenças difusas tireoidianas, a gente tem a doença de Graves ou de Basedorf-Graves, pode ser também chamada Basedorf. É uma doença autoimune, ela causa hipertireoidismo, ela tem relação com a presença de anticorpos que ativam os receptores de TSH. Ela é mais comum em mulheres, assim como outras doenças tireoidianas também. Tem manifestações cutâneas em até 2% dos casos. Oftalmopatia em até 25% dos casos, e a gente tem a tríade de Merseburg, que são então a exoftalmia, né, que é o olho projetado, bócio e palpitações. Na ultrassonografia, a doença de Graves, ela apresenta então uma glândula aumentada, com uma ecogenicidade normal ou reduzida, né, com contornos da glândula lobulados, áreas hipoecogênicas, pseudonodulares, né? E uma coisa bem característica da doença de Graves é o hiperfluxo parenquimatoso difuso, né, ao Doppler. E quando ele está muito aumentado, a gente chama de inferno tireoidiano, né? Ele tem um hiperfluxo difuso, né? E uma outra característica importante que aumenta a acurácia desse diagnóstico é a velocidade do pico sistólico das artérias tireoidianas acima de 40. Algumas literaturas falam em acima de 50, acima de 60, mas acima de 40 a gente já começa então a suspeitar que de fato a gente está diante de uma doença de Graves. Aqui mostrando então um bócio, um aumento da glândula tireoide heterogênea com áreas hipoecogênicas, e aqui o inferno tireoidiano típico, né? A gente tem também uma outra doença difusa, que é a tireoidite de Hashimoto, onde a gente tem uma infiltração linfocítica crônica, né? Também é uma doença autoimune, é a tireoidite mais comum em até 10% da população adulta, acomete também mais mulheres, tem antecedentes familiares associados, ela pode cursar com hiper ou hipotireoidismo, dependendo da fase. 95% dos casos têm anticorpos antitireoglobulina e existe associação com carcinoma papilífero. É muito importante essa informação, né? Esses casos têm expressão do gene, né, RET, e isso está associado então ao carcinoma papilífero, né? Esse rearranjo genético típico, né, do carcinoma papilífero. Então, a expressão desse gene traz essa manifestação então do carcinoma papilífero nesses casos de tireoidite de Hashimoto. Existem outras associações, né, com doenças autoimunes, então doença de Addison,
vitiligo, doença celíaca, diabetes tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico, mas não há indicação científica para rastreamento dessas doenças nos casos de tireoidite Hashimoto. A ultrassonografia, o tamanho da glândula tireoide, ele é variável, né? Nem sempre o paciente tem embócio ou tem aumento da glândula, é um tamanho variável, o tamanho pode ser normal. A ecotextura é heterogênea, né, difusamente ou em áreas, né, com pseudonódulos que podem ser também hiperecogênicos, né, normalmente menores do que 1,5 cm e sem calcificações. A glândula apresenta linhas hiperecogênicas que são relacionadas a áreas de fibrose. A vascularização é variável, pode ter fases em que a gente tem hiperfluxo e fases que a gente tem um fluxo habitual ou até reduzido. A velocidade de pico sistólico das artérias tireoidianas normalmente é até 40 centímetros por segundo e a gente pode ter linfonodos reacionais secundários. Aqui, uma imagem típica da tireoidite Hashimoto, uma glândula lobulada, hipoecogênica, com essas traves hiperecogênicas, né? Simulando aqui, então, um tecido, uma pele, né, de girafa. Aqui um outro aspecto típico do Hashimoto, com hiperfluxo ao Doppler. Não chega a ser o inferno tireoidiano, porque esse realmente é muito mais intenso, né? Que é o que caracteriza a Graves, mas aqui a gente tem um hiperfluxo parenquimatoso. A gente tem a forma focal, né, da tireoidite. Em até 10% dos nódulos tireoidianos a gente pode ter, e aí quando os casos são suspeitos a gente deve fazer PAF para esclarecer a citologia desse nódulo, né? Uma outra doença tireoidiana difusa muito importante que seguidamente cai nas provas é a tireoidite de Dequervain ou a subaguda granulomatosa. Ela tem uma relação com uma infecção viral prévia, então uma gripe, cachumba, né? Ela não é autoimune. Acomete mais mulheres de 20 a 50 anos. Ela causa uma tireotoxicose, ou a função pode ser normal, e aí ela pode seguir com hipotireoidismo transitório, né? A clínica é um aumento do volume, um inchaço doloroso da glândula, então na região anterior cervical, aumento da temperatura nessa região e uma dor irradiada para a mandíbula e orelha. Aqui um aspecto típico, então um aumento da glândula com áreas hipoecogênicas irregulares, mal delimitadas, né? Com essa história de dor e de uma doença viral prévia, a tireoidite de Dequervain. A tireoidite atrófica é uma tireoidite autoimune. Existe a redução volumétrica da glândula e ela pode aparecer hipoecogênica, né? Existe também a tireotoxicose induzida por amiodarona, que é uma medicação usada por pacientes cardiopatas, não é? A gente pode ter, então, em até 15% dos pacientes que usam amiodarona, né, que é um antiarrítmico rico em iodo e com ação tóxica direta na tireoide, né? Duas formas, então, de tireotoxicose principais, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 a gente tem um hipertireoidismo induzido pelo iodo em pacientes que já têm uma tireoidopatia prévia, então um bócio, Graves, um Hashimoto, né? O tratamento é com tapazol e o tipo 2 é uma tireoidite por toxicidade da amiodarona em uma glândula tireoidiana normal. Então, essa droga ela agride as células foliculares, causando uma tireoidite destrutiva. E aí ela libera hormônios, né, já formados, né? Ela é a mais prevalente atualmente e o tratamento é com corticoide. Essa entidade ela é imprevisível, ela ocorre subitamente, pode ser precoce ou tardia em relação ao início do uso da medicação, então não existe uma relação temporal entre o início do uso da medicação e o desenvolvimento da tireotoxicose, né? Aumenta a chance após 2 ou 3 anos de uso, pode ocorrer inclusive meses após a suspensão da droga, principalmente o tipo 2. Na ultrassonografia, o tipo 1 vai mostrar um bócio multinodular, né, com hipervascularização ao Doppler, né, e o fluxo pode ser desigual no parênquima, então áreas de mais fluxo.
O tipo 2, a gente tem um volume tiroidiano normal ou levemente aumentado, sem nódulos maiores do que 1 centímetro, e a vascularização é ausente ou pouca vascularização ao Doppler. Então, o Doppler ele vai ajudar a definir esse diagnóstico, né? Então, não é um processo crônico, então a gente não tem normalmente uma redução de tamanho da glândula. Existe também o fenômeno de Jode-Basedow, que cursa, né, com hipertireoidismo induzido por iodo. A gente tem então em indivíduos com doença tireoidiana subjacente ou positividade de anticorpos anti-TPO, anti-tireoperoxidase. O iodo então estimula o aumento da síntese e liberação do hormônio tireoidiano, né? E esse aspecto lembra a tireotoxicose induzida pelo iodo, né? Pela amiodarona tipo 1, tá? A tireotoxicose induzida pela amiodarona tipo 1, tá? No hipertireoidismo. Outras tireoidites, então a gente pode ter a induzida pela terapia com interferon, né? Ela simula um Graves, uma tireoidite destrutiva. E a gente pode ter a tireoidite pós-parto, que é uma tireoidite autoimune, que pode ocorrer aí nas 6 primeiras semanas e inicia-se então com hipertireoidismo, que evolui para um hipo e depois para normalização dentro de um ano, né? Pode acometer em até 9% das gestantes e nos casos em que a gestante foi acometida, a recidiva, né, numa segunda gestação, ela pode ocorrer em até 75%. E o aspecto, então, é semelhante à Deckerwein ou à subaguda. A gente pode ter a tireoidite de Riedel, que é uma doença tireoidiana relacionada à IgG4, né? Então ocorre um processo inflamatório extremamente raro, com fibrose gradual da glândula e tecidos adjacentes e associado a formas de fibrose sistêmica. Então a gente tem a glândula endurecida, eventualmente dolorosa, e pode ter outras manifestações sistêmicas com rim e pâncreas, por exemplo. A gente tem ainda as tireoidites relacionadas à Covid-19, então a gente pode ter aí uma tireoidite subaguda, autoimune, formas atípicas de tireoidite, né? Tireoidite viral, agudização de doenças pré-existentes, todas relacionadas ao SARS-CoV-2, tá? Então a gente pode ter então sinais inflamatórios, né, que podem persistir aí meses após a infecção. Então, tanto pode exacerbar doenças pré-existentes, quanto fazer quadros de tireoidite subaguda. Tireoidites que podem cursar com dor local, isso é muito importante a gente lembrar, né? Quais que podem cursar com dor local, isso pode ser uma questão. A Deckerwein, com certeza, a induzida por medicamento, a bacteriana aguda, com certeza, que são as tireoidites infecciosas, né, agudas, relacionada a IgG4, e o Hashimoto não, ele é muito raro causador, tá? Então as mais comuns são as 4 primeiras. Existem alguns falsos negativos pela ultrassonografia, né? Alguns pitfalls, algumas armadilhas, né? Então, a variante esclerosante difusa do carcinoma papilífero, na imagem a gente pode ter um aspecto de bócio multinodular, e aí a gente tem um falso negativo para essa variante esclerosante. O linfoma tireoidiano também, né? Então, até 5% das neoplasias tireoidianas são linfomas tireoidianos, com padrão nodular, e faz um aumento simétrico da glândula. E a gente pode, então, ter um falso negativo para linfoma, né? Achando que o padrão nodular, um aumento simétrico da glândula, se trata, então, apenas de nódulos ou de bócio, enfim, né? E não lembrar de um possível linfoma tireoidiano. Com relação aos nódulos tireoidianos, a gente tem algumas neoplasias malignas que são muito importantes. A mais comum delas, 80% dos casos, são os carcinomas papilíferos. Eles acometem normalmente mulheres com menos de 40 anos, esse é o mais comum. O carcinoma folicular, em torno de 10% dos casos, aí uma faixa etária
mais maior, né? Então de 40 a 70 anos de idade. O papilífero seriam pacientes com menos de 40 anos. O carcinoma medular, de 5 a 10% dos casos. Esse aqui é um carcinoma que tem uma relação com o histórico familiar e com neoplasias endócrinas múltiplas, né? Tipo 2, subtipo A e B. O anaplásico, ele é mais raro, com menos de 1% dos casos, mas ele é muito agressivo, um crescimento acelerado e tem um péssimo prognóstico. E a gente tem os linfomas e sarcomas, que são raríssimos. Critérios que são amplamente estabelecidos como nódulos suspeitos, né? Critérios para nódulos suspeitos. O principal deles são as microcalcificações, né? A gente sabe que nem todo foco hiperecogênico é uma microcalcificação de fato. Por isso que no Tirhards ele fala, o ACR, né, fala em focos ecogênicos e não em microcalcificações, mas as microcalcificações propriamente ditas são um critério de bastante suspeição. Quando o nódulo é marcadamente hipoecogênico, ou seja, ele é mais hipoecogênico do que a musculatura cervical, também é um outro critério. Margens irregulares. A forma mais alto do que largo também é bastante suspeito, e a presença de vascularização interna, quanto mais vascularização interna, mais o nódulo é suspeito. E também a presença de linfonodos suspeitos faz com que aquele nódulo, né, presente na tireoide tenha uma suspeição maior também. Com relação ao ACR-Tirhards, dentre os RADs todos para tireoide, o mais comum, mais usado aqui no Brasil é o ACR-Tirhards. Então, quando cai na prova, é esse que a gente deve levar em consideração. Eventualmente, eles podem não falar ACR-Tirhards, mas quando se fala em Tirhards na prova, subentende-se o ACR. Ele leva em consideração 5 parâmetros para avaliação dos nódulos tireoidianos, né? Composição, ecogenicidade, o formato, a margem e a presença de focos ecogênicos. E aí na composição a gente deve escolher um aspecto, né? Então esse nódulo ele pode ser cístico ou praticamente cístico e ele recebe 0 ponto. Ele pode ser espongiforme, ele recebe 0 ponto, que é aquele que tem pequenos cistos, né? Que compreendem mais que 50% do nódulo. Ele pode ser sólido cístico, ele recebe 1 ponto. E ele pode ser sólido ou praticamente sólido, que é aquele que tem uma área cística de até 5% do volume desse nódulo. E aí ele recebe, esses aqui recebem 2 pontos. O espongiforme, ele pode ser iso ou hiperecogênico, não importa a ecogenicidade, mas quando ele tem esse aspecto espongiforme, ele já vai então direto para Tirhards 1, né, que é um nódulo de aspecto benigno. A ecogenicidade, a gente escolhe também um tipo de ecogenicidade. O nódulo pode ser anecoico, ele pode ser hiper ou isoecogênico e aqui ele recebe 1 ponto. Ele pode ser hipoecogênico, ele recebe 2 pontos. E marcadamente hipoecogênico, ele recebe 3 pontos. Esse aqui é aquele que tem uma ecogenicidade menor, ou seja, mais hipoecogênico do que os músculos cervicais. Com relação ao formato, a gente escolhe um deles. O nódulo pode ser horizontal, ou seja, mais largo do que alto, e esse não é suspeito para esse aspecto. Ou então ele pode ser vertical, verticalizado, que é aquele que é mais alto do que largo, e aí sim, esse aqui recebe 3 pontos. Com relação à margem, a gente também escolhe uma delas. Ele pode ser regular ou mal definido. E não é uma questão de suspeição se o nódulo é regular ou mal definido, porque a gente pode ter nódulos em meio a uma tireoidite, então eles ficam mal definidos. E aí tanto faz aqui, o regular ou mal definido, ele ganha 0 ponto. Agora, se ele for lobulado ou irregular, ele recebe 2 pontos. E se ele tiver uma extensão extratireoidiana, ele recebe 3 pontos. Aqui é muito importante a gente saber diferenciar o que é um nódulo que abaula o contorno da glândula sem romper a cápsula dela. Ele é ele está dentro da glândula, né? Isso não é um critério de maior suspeição, o abaulamento da glândula. Agora, quando ele rompe a cápsula, ou seja, ele tem uma extensão extratireoidiana, daí de fato ele recebe 3 pontos e aí ele passa a ser mais suspeito. Com relação à presença de focos ecogênicos, a gente escolhe todos que se aplicam. Então a gente pode ter um nódulo que não tem nenhum tipo de foco hiperecogênico, aqueles focos hiperecogênicos com
reverberação em cauda de cometa, normalmente maiores do que 1 milímetro de cauda, e esses são considerados coloides. Também uma característica que nos ajuda é ver esse foco associado a uma área cística no nódulo, né? Então esse aqui não pontua. As macrocalcificações são aquelas calcificações que têm sombra acústica posterior, e aí o nódulo recebe um ponto.